Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clique no botão vermelho. E hoje eu tenho o prazer de receber a Cláudia, que eu conheço, né, Cláudia? Tempo, né, Fernanda? Muito legal ter você aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Muito bacana. Bom. Primeiro para poder te rever, que a gente só fala pelas mídias, né? Exatamente. Ó, uma lembrancinha aqui. Abre que eu vou botar. Você. Adorei esse nome, Sacada de Ouro. Que bacana. Deixa eu abrir aqui. Não acredito, que legal! Deixa eu botar água. Que bacana! Amei, Fernanda! Que surpresa! Aqui. Claudinha, para começar, conte um pouco da sua trajetória até hoje, da sua vida. Da minha vida? Nossa, é bastante tempo, né? 62 é bastante tempo. Mas assim, eu tive uma vida assim, bem normal, né? Eu venho de uma família humilde, mas o bacana é que meus pais, apesar de terem, assim, ser bastante humilde, eles conseguiram me direcionar bem, né? E uma das coisas que eu agradeço demais, em primeiro lugar, assim, que eu sempre falo, Deus, ainda bem que eles tiveram essa iluminação, foi me introduzir no esporte. Isso é muito legal. Então, isso foi muito legal, que logo cedo eles me levaram para um clube para fazer natação, que na época, né, na época que eu era garota, era natação, que era o mais bacana. E lá eu fiquei. Nesse clube eu aprendi muito, assim, muitos esportes. Eu tive contato com vários esportes. Mas, assim, e quando jovem, já querendo entrar na faculdade, o meu objetivo era fazer educação física. Só que na época, a educação física era assim, tinha um super preconceito, porque não era uma profissão reconhecida, né? Era assim, e tinha aquele preconceito de quem queria fazer porque não queria estudar, não sei o quê. Então tinha muito preconceito. Então eu acabei partindo para outra área e fiz administração, tecnologia da informação, mas o esporte o tempo todo, a minha vida inteira. Enquanto eu estudava, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, até porque minha família não tinha muito recurso, comecei a trabalhar com 14 anos, né, bem cedinho, e aí segui a vida, né, com a carreira toda, tudo. E eu tinha um projeto, eu falei assim, olha, quando eu completar 50 anos, né, eu tinha uma paixão com o esporte, sempre essa conexão. Falei, quando eu tiver 50 anos, eu vou querer fazer alguma coisa na área, não sei o quê. Não sabia o quê, mas eu queria encerrar a minha carreira em TI, porque aí já estava completando 33 anos na área de TI. Eu falei, eu vou encerrar a carreira e vou fazer alguma coisa no esporte, ligado a mulheres, sabe, trabalhar com autoestima, porque eu percebia nessa minha evolução, e à medida que eu fui envelhecendo, eu percebi uma diferença entre mim e as minhas parceiras de trabalho, né? Por exemplo, chegou na menopausa, os problemas que elas enfrentaram na menopausa, eu tive os problemas muito amenizados. Por quê? Pela prática esportiva. Né? Porque o esporte te educa para um monte de coisa, alimentação, né? Eu acho que, eu falo assim, o esporte é tudo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber isso. Então, elas tinham baixa autoestima, elas, sabe, sempre tinha muito desânimo, depressão. E eu lá, sabe, eu sentia as diferenças, né, da mudança de corpo e menopausa e tudo mais, mas era muito menor. E era o esporte. Então, quando eu me sentia mal, eu falava assim, eu tô meio depressiva, ia fazer alguma coisa, ia correr, ia nadar. Né? Na época eu não estava envolvida com bike. Eu me envolvi com bike aos 49 anos. Fala sobre o projeto seu da bike, que é muito legal. Então, até os 49 anos, eu não sabia pedalar. Mentira! Eu fazia esgrima, fiz salto ornamental, e jogava vôlei, jogava pedal. Olha, eu fiz de tudo que você pode imaginar. Remo, fazia rafting, fazia tudo. Só que todo esporte que eu fiz, ou tinha a ver com algum esporte aquático, velejar, né, fazer windsurf, só que a bike não aconteceu, porque no clube, quando eu era criança, lá no clube não era permitido bicicleta. Na rua onde eu morava já tinha muito movimento. E no prédio onde eu morava também não podia bicicleta.
Entendi. Então não rolou de eu aprender. E quando eu ia para o interior, casa de prima, essas coisas, o que a gente fazia? Era subir em árvore, empinar papagaio, sabe aquelas coisas? Verdade. E era mais roça, essa coisa da roça, assim, não tinha bicicleta. Só que aí aos 49, um grupo de amigos me chamou para fazer uma prova de mountain bike na Patagônia, uma prova desafiadora, 3 dias, 100 quilômetros por dia. Eu topei o desafio, só que eu não sabia pedalar. Aí, porque eu achei que, sei lá, na santa ignorância ou inocência, não sei, né? Eu achei que eu ia subir na bike e ia pedalar. Eu tinha essa sensação e não aconteceu. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer essa prova se eu não sei pedalar? Caramba! E foi assim, aí eu me resolvi, aprendi sozinha, dei um jeito, consegui aprender sozinha. Porque não tinha ninguém para ensinar. As assessorias que existiam, elas davam treino para quem sabia pedalar. Verdade. Planilha, potência, não sei o que. Só que não tinha ninguém que me ensinasse. Aí, no final, aprendi sozinha. Para encurtar a história, era assim, eu tinha 5 meses entre aprender e estar pronta para a prova. Aí, nesses 5 meses, eu fiz esse mergulho. E aí, eu descobri um monte de coisa. A bike me trouxe um mundo diferente dos outros esportes. Né? Primeiro que eu tinha alguns esportes que eu praticava, era um pouco elitizado. A bike, eu não sentia isso. As pessoas eram muito mais acolhedoras. Né? Então, quando eles percebiam que eu não sabia, ajudavam. Então, assim, tinha esse acolhimento que eu não senti. Não sentia em outro esporte. E aí, aconteceu algumas coisas no meio desses 5 meses, desse preparo, né? Eu fiz uma cicloviagem, né? E eu nunca tinha viajado de bicicleta e sem apoio. A gente ia sair de uma cidade de interior de São Paulo e até o Rio de Janeiro. Nossa. De mountain bike, até Paraty, né? E aí eu fui nessa viagem para treinar. E aí a pessoa que me auxiliou, ela falou assim, olha, você tem que levar tudo nessa mala aqui. Era uma malinha desse tamanho. Não pode ter mais de 3 quilos, porque... Nas costas, né? Você vai levar 3 quilos, quando você pedalar 20 quilômetros, já está pesando 10. E eu falei, onde que eu ponho o secador? O creminho pro cotovelo, pro redor dos olhos? Não tem. É a roupa do corpo, barrinha e as ferramentas. Né? E eu fui na viagem, choveu todos os dias. Nossa. Aquele perrengue. Aí quando chegou lá no topo da Serra da Bocaina, eu era a mulher mais feliz do mundo. Eu estava de barro até a ponta dos cílios. Se encontrou ali. Né? E olhando tudo aquilo, e aí foi aí que surgiu a escola, né? Que a minha trajetória, que eu já estava para encerrar a carreira. E aí, nesse envolvimento com a bicicleta, eu falei, tá aí. É isso. Isso te dá empoderamento. Porque eu era a única mulher do grupo. Nossa. Né? E aí, para mim, foi um selo de aprovação. Porque falou, ninguém vai convidar alguém que é prego. Né? Para um passeio difícil, um pedal difícil desse. Porque pode virar um grande problema. Então, se eles me convidaram, é porque eu acho que eu estou pedalando direitinho. Né? E foi bem isso. Então, eu era a única mulher do grupo. Foram 5 dias de pedal, né? Chuva todos os dias. Tinha que sair de manhã com a roupa molhada. Não tinha como secar a roupa de um dia para o outro. E quando eu cheguei no topo da Serra da Bocaina, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Você precisa do quê para ser feliz? Uma bike, perna forte, arroz, feijão, banana. Né? E na época eu era executiva. Eu tinha uma empresa, tinha 40 funcionários, né? E aí foi ali que eu resolvi. Falei, quer saber? Vou fechar a empresa. Nossa. E vou me dedicar para esse esporte. Ainda não sabia o quê. Né? E vai ser para mulher, porque as mulheres precisam sentir isso que eu estou sentindo. Eu era a mulher mais feliz do mundo. Eu falei, eu não preciso de um carrão. Eu não preciso viajar para tudo quanto é lugar. Só bicicleta, capacete, sapatilha, né? E sabe aquela coisa do consumo, eu tenho que ter. Não, aqui eu sou, eu não preciso ter. Aqui eu estou, né? E aí foi quando eu comecei a praticar o desapego, entender o que era o desapego, né? E foi isso. E quando eu resolvi encerrar a empresa e ainda não tinha aberto a escola, as pessoas acharam que eu era maluca. Você vai viver do quê? Aí eu comecei no projeto,
né, de levar bike, era um projeto, tudo, e tudo na teoria. Comecei um blog, aí uma revista, que a revista Bicicleta me chamou para ser colunista, eu falei, mas eu não sou jornalista, né? Eu falei, não, mas você escreve para quem não sabe, é legal. Aí comecei a escrever, e as pessoas se identificando, na época não tinha Instagram, não tinha nada disso, e eu recebia um monte de mensagem, as pessoas querendo saber. Aí um amigo meu falou, por que você não sai da teoria e vai para a prática? Eu falei, tá aí, vou montar a escola. Aí eu fiquei 1 ano desenvolvendo um método de ensino para ensinar pessoas adultas a pedalar. Aí comecei a pegar voluntárias, né? Pega irmã, prima, amiga da amiga. E aí eu descobri que tinha muita gente que não sabia pedalar. E no começo as pessoas falavam, você vai morrer de fome, como todo mundo pedala. Eu falei, não sei, né? Eu vou começar. Eu vou começar, vou ver, se não der certo eu faço outra coisa, né? E eu falo para as pessoas, quem não sabe pedalar, não anda com crachá aqui, eu não sei pedalar. As pessoas escondem, têm vergonha. E aí, quando eu vi, passado um tempo, eu já estava com 20 alunas, do nada, assim, poucos meses, testando o método. E aí, quando eu vi que estava bacana, estava funcionando, aí eu lancei a escola. E para você ter ideia, assim, quando deu 6 meses, eu já não tinha mais agenda. Olha que legal. Eu não conseguia atender as pessoas, porque não tinha agenda, né? E aí... Teve que contratar gente para trabalhar Exato. junto. Aí veio uma pessoa, um amigo meu, que era assim, amigo, que me conheceu, que era de pedal, que virou namorado, que virou namorido. Abandonou a profissão dele também, que era publicitário, porque ele ficou tão apaixonado pela escola, aí virou meu sócio, entrou comigo na escola. Aí nós dois... E depois de 1 ano a gente já começou a contratar pessoas para dar aula, né? E hoje a gente tem uma equipe que trabalha com a gente. Então foi essa trajetória, né? Assim, para chegar... Quem não sabe pedalar até hoje, procura lá, qual que é o portão? Ciclofemini, lá no Parque Ibirapuera, o portão... Isso, portão 7. 7 da República do Líbano. Então, não precisa ter vergonha, não. É só entrar lá no Instagram, tá cheio de depoimentos, de pessoas. Nossa, assim, a gente já atendeu gente do Brasil inteiro. Teve uma senhora que veio do norte, lá de Carajás, aprender com a gente. Olha que loucura. Então, eu acho assim, é muito legal quando as pessoas... Eu falo, olha, a pessoa sai da cidade dela, pega um avião para você ver o desejo, né, de querer aprender, né? E hoje a escola, assim, tem uma série de ramificações, né? A gente atende o mercado corporativo, que com outras, não só aprender a pedalar, mas a gente dá aula de mountain bike, de ciclismo de estrada. Que legal. Para o corporativo tem muito a ver com o ciclismo urbano, dos funcionários que usam, né? Tem o ciclo turístico, né? O ciclo logísticos que fazem entregas de bicicleta. Muita empresa adota a bicicleta para percursos curtos, que eles vão mais rápido de bicicleta dar atendimento ao cliente. Né? Por exemplo, manutenção de elevador, né? Então aí essas empresas capacitam seus funcionários, né, a andar corretamente pelo trânsito. Tem muita ciclofaixa, São Paulo, é sensacional. Tem. E, né, tem muita ciclorrota, né? Tem ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota. Então, em vários bairros você consegue se deslocar com segurança, né? Muito bom, Cláudia. E foi essa trajetória, né? Sempre na área de TI, o esporte ali no paralelo, né? Que era a minha paixão. E agora, né, depois, já são 13 anos nessa estrada, né? Passa rápido. Comecei com 50, agora eu vou fazer, né, 63 ano que vem. Então, 13 anos nessa caminhada. Muito bom. Qual a fórmula para aperfeiçoarmos a composição corporal, aumentando a massa corporal? Eu estou nessa luta agora, né? E foi bem interessante, assim, porque... Por ser atleta, né, e sempre cuidar de alimentação, eu vinha na minha tocada sem orientação, né, profissional. Eu tive um tempo, aí pega outro profissional, mas já fazia muito tempo que eu estava sem orientação de nutricionista, nem um treinador. E eu vi que eu continuava fazendo aquela fórmula, né? Você faz sempre a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Você não vai ter resultado diferente. E com a idade, né, dos 55 para os 60,
assim, a massa muscular, ela despenca, mesmo fazendo exercício físico. Tem que repor os hormônios, né? Então, também. e só que os exercícios físicos que eu faço são muito aeróbios. Tá. Corrida, muito bike. E, assim, eu fui deixando, né, a musculação meio que de lado. Fazia, mas... Não era o foco. Não era o foco, né? Então, assim, se eu ia pra musculação, pintava um negócio de bike, subia na bike e ia embora. Então, a fórmula hoje, né, que eu tô focada é exatamente na alimentação correta. Né? Isso. Sem alimentação. Então, a alimentação... Eu tô na fase agora de corrigir a alimentação. Porque a nutricionista, ela não quis suplementar, não sei, o whey e tudo mais, né? Mas ela falou assim, olha, vamos ver como é que vai reagir o seu corpo, como que seu corpo vai responder, até por conta de idade, né? Então, ela falou, ó, vamos ver como que seu corpo vai responder com essa nova alimentação, e aí a gente vai ver lá na frente, daqui a alguns meses, como que a gente vai suplementar e o que precisa suplementar. E a mesma coisa aconteceu com o treinador. Ele falou, olha, a gente vai começar com cargas, poucas repetições, para você... Hoje ele está focado no movimento correto, para eu fazer, para começar a aumentar a carga. Eles fizeram um teste, viram que eu estou bem, assim... o teste que tanto a nutricionista quanto o treinador falaram, olha, você está bem, pela sua idade, você está até acima e tudo mais. Mas, de qualquer forma, tem muito espaço para melhorar, porque a perda muscular é muito, muito grande. Então, assim, você acorda, você vai dormir, você já acorda com, sei lá, quantos % menos. Então, você tem que... não é nadar contra a maré, porque se você faz, eu acho que você acompanhar o ritmo, sabe? Aquela coisa de você não perder. Então... O grande lance para a massa, né, corporal, para você mudar a composição, é alimentação e exercício. E o exercício é musculação. Eu faço aeróbio, eu amo bicicleta, para mim virou uma paixão, mas é aquela coisa, eu tenho que equilibrar. Quanto mais velho, a gente tem que fazer mais musculação. Mais musculação. Então, hoje, Até porque corrida machuca. Exato. Né? A articulação, joelho e tal. Então, tem e hoje o que eu faço de corrida é pouco para ter aquele impacto suficiente para massa óssea. Então, sabe, eu não vou sair pelo parque e correr 13 quilômetros. Né? Aquela coisa, fazer na esteira, né? Tudo controlado, porque precisa do impacto, mas não mais... no tipo de quem faria corrida, maratona. Entendi. Então, é o básico, né? Que a gente sempre fala, é o básico que dá certo. Alimentação e exercício físico, musculação. Não tem outro caminho. Verdade. Como adotar novos métodos e alinhar novas práticas de exercício, sabendo que após o avanço da idade, o metabolismo muda? Como você desenvolveu o seu método? É isso, né, que você falou agora. Eu sou muito disciplinada, mas eu preciso ter alguém que oriente, que me dê a lição de casa. Eu, desde criança, sempre fui assim. Eu era a primeira a fazer a liçãozinha de casa, eu gostava de colorir, fazer aquelas... Então, eu continuei assim, nisso eu não mudei. Então, se me deixa sozinha, eu tendo, mesmo gostando, às vezes eu tendo a fazer só aquilo que eu quero, que eu gosto. Né? Como eu falei, pego a bike, às vezes estou em casa, ponho no rolo e fico pedalando. Né? Então, eu preciso de um compromisso. Então, eu gosto de me compromissar, porque eu sei que eu vou cumprir. Então, eu gosto de cumprir a planilha. Né? Então, o treinador, ele me manda a planilha, ou a Nutri lá me mandou, né, as receitinhas todas, então eu já vou lá, já compro, já faço o que eu tenho que fazer, porque isso me mantém, que eu falo, me mantém no trilho. Né? Porque se você não fizer isso, a nossa tendência é ir para a zona de conforto, é fazer aquilo que você já sabe. Né? E quando as pessoas, muita mulher me escreve, mas eu não consigo, eu não tenho a disciplina que você tem. Eu falo, gente, quando você é adulto,
Disciplina não é um negócio que você vai ter que ir para a faculdade para aprender. Verdade. Disciplina é decisão. A partir de hoje eu não como mais isso. A partir de hoje eu como aquilo. A partir de hoje eu vou acordar. É para você, né? Não é para ninguém. É para você. Então, assim, eu acho que quando você é adulto é muito mais fácil, porque você tem menos input do que quando você é muito jovem, que você quer aprender um monte de coisa, fazer e acontecer. Quando você está maduro, e principalmente passando dos 50, 60 anos, você já tem uma vida mais programada, né? Já mais organizada, de forma que você consegue inserir. Basta querer. Então, eu acho que a disciplina é decisão. A partir de hoje eu vou fazer isso. Né? Muito legal. Exatamente. Também acho que é muito isso. Sempre batemos na tecla do sono como um dos fatores mais importantes para o funcionamento do corpo. O que você pode dizer sobre através do seu prisma? Olha, quando eu entrei na menopausa, o sono... Mexeu muito, né? Acorda muito durante a noite, né? Era terrível. E eu passei um período da menopausa super bem. E eu falava pra gente, olha, poxa, eu tô ótima, né? Aquela coisa assim, comigo não aconteceu nada disso, né? De um dia pro outro veio a primeira onda de fogacho. E veio tarde para mim, sabe? Ele veio bem tarde. E eu já tinha passado de 50 e poucos anos, e dali a pouco, puf, e começou à noite, na madrugada. Eu acordava 2, 3 vezes, assim, ensopada, e aquilo começou a incomodar. Era horrível. E aí o tempo foi passando e eu fui buscando informação. Não fiz reposição, não por ser contra, porque, assim, na época, quando eu procurei, os médicos também... Acho que não encontrei o médico que desse boa orientação. Todos eles falavam, não, é melhor não fazer. E, enfim, não encontrei nenhum médico que me levasse para esse caminho. Porque se levasse, eu teria feito. Né? E acabei não fazendo. Então, o que eu busquei? Produtos naturais. Para dar amenizar. Todos os chás, né, que a gente sabe que era bom para isso, para dormir. Foquei muito no esporte, aí eu intensifiquei o esporte e ao intensificar o esporte, isso amenizou de uma maneira assim poderosa. Tanto os chás, né, aquela coisa, toma chá de hibisco, aí é cúrcuma, todas as receitas, né, caseiras e funcionou. Eu acho que, sabe, deu uma boa aliviada nos sintomas. E aqueles sintomas tipo de depressão, aquelas coisas todas no esporte, isso tirava de letra. E aí eu passei a ter melhor sono. Só que o que eu percebi? A menopausa não era a única causadora do meu mau sono. Tinha hábitos ruins. Bebia muito tarde, bebia muito. Não bebia, porque bebida nunca, assim, teve muito na minha vida. Mas, assim, ficava no celular, ficava na TV, muito TV tarde. No quarto, né? E aí, muita distração, muita informação na hora de dormir. Tem que parar 1 hora antes de mexer. Então, o que aconteceu? Eu tinha mau hábitos. E quando eu comecei a tomar chá, faz uma coisa, né? E comecei a eliminar esses maus hábitos, por exemplo, dormir com uma luzinha acesa. Às vezes eu nem deixava a luzinha, mas eu deixava uma fresta da janela que batia na minha cara, né? E aí eu fui percebendo que à medida que eu fui eliminando esses maus hábitos, passei a dormir melhor. E aí comecei a adotar alguns produtos que me ajudavam a ter esse sono mais tranquilo, né? Aquele produto que eu trouxe para você, eu comecei a usar, que é de lavanda. Então, eu comecei a usar a lavanda, que é relaxante. Tem uma lavanda que é estimulante. Né? Então, eu comecei a usar a lavanda relaxante. Aquela máscara que você põe no rosto. Colocar o vaporizador no quarto. Então, aí comecei a preparar o quarto para isso. E à medida que eu comecei a dormir mais, a minha disposição mudou, meu dia a dia mudou, o raciocínio mudou. E quando eu não tenho alguma noite que não é muito boa, eu percebo essa diferença e já tento identificar o que eu fiz que não foi legal. Se foi alimento, se foi muito estímulo antes de dormir, se eu furei o horário. Então, eu acho que essa qualidade do sono, a maior parte dela tem a ver com hábito mesmo. Perfeito. Como manter a saúde na melhor idade?
Eu vou repetir, fazer o básico que dá certo. Né? Primeiro, nunca achar que você já passou do tempo. Muitas pessoas, eu recebo assim milhares de mensagens de pessoas falando: mas eu nunca me cuidei, tô desanimado, tô sedentário. Eu falo, nunca é tarde para começar, né? Sempre, qualquer hora é hora. Exato. Então, a primeira coisa se você nunca fez, faça agora. Porque se você tem 10 anos de vida, vamos imaginar, eu só tenho 10 anos. Procurar qualidade nesses 10 anos. Porque, de fato, assim, a gente não sabe, quer dizer, cuidar da saúde não é garantia que você vai viver muito. Envelhecer bem, né? A gente não sabe quantos anos a gente vai... Mas eu sempre falo assim, se eu tiver que apostar numa ficha, eu aposto na ficha dos cuidados. Verdade. Né? Eu também. Porque eu prefiro... Eu falo assim, eu quero que a minha saúde ande junto com a longevidade. Porque tem muita gente longeva, mas que grande parte... Às vezes passa 20 anos, 15 anos na cama. Verdade. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas meu avô morreu com 90 anos. Que bom. Mas ficou acamado desde os 70. Então, na realidade, morreu aos 70, né? Porque qual foi a qualidade desses 20 anos de vida acamado? Como aconteceu com a minha mãe. Minha mãe demenciou muito cedo. Nossa. E ela ficou quase 20 anos demenciada. Nossa, hoje tem tanta coisa para fazer. Exato. E aí, quando você pensa, quando você olha 20 anos com demência, quer dizer, o quanto ela viveu? O quanto... menos 20 anos, tira aí da conta. Menos 20 anos. Então, tudo que eu faço assim, tudo que eu recomendo para as pessoas e que eu busco para mim, que na realidade, assim, o que eu recomendo é o que eu faço. É exatamente fazer com que a saúde ande junto com a longevidade. Com certeza. Né? Para que você... se for desenvolver alguma doença, porque no final todo mundo morre de alguma doença, assim, pelo processo natural de vida, se não for um acidente nem nada. Mas que isso aconteça lá, sabe, com 90, com 100 anos, e não com 70. Verdade. Né? Eu conheço pessoas atletas que estão poderosos com 70 anos. Né? E é esse o meu objetivo. Né? Aliás, a Mônica... Busquei, minha amiga. Ela me conta, ela contando a história, que eu acho linda, né? Ela falou, ela começou com 50 e pouco, agora está com 70, mas ela está há 10 anos nessa história de vida, que é lindo. Eu falei, então eu posso chegar no meu 70, né, com uma performance não igual, enfim, são outras histórias, mas com uma performance assim, né? Porque você vai somando, né? É somatória. Eu já entrevistei mais de 70 médicos, Cláudia. Qual que é a receita do sucesso? Alimentação, exercício físico, dormir bem. Exatamente. Socializar. Não tem socializar, ter bons amigos, né? Ter pessoas para você sair. Mas é incrível, assim, 70 falaram isso. E de todas as áreas, não é verdade? Todas as áreas. Todos que eu entrevistei até agora. Se você alimentasse bem, já vai cortar metade, 80% da sua saúde é alimentação. Tem que tirar a farinha, o açúcar e o leite, que são inflamatórios. Aí você vai desinflamar, você vai começar a melhorar suas doenças. Aí depois você vai te dar ânimo para você ir fazer ginástica. Aí você vai fazendo ginástica, você vai dormir bem. E aí começa, uma coisa puxa a outra, né? Quando as pessoas perguntam para mim, falam, olha, eu tô sedentária, eu também tô com sobrepeso, eu quero começar a fazer um regime, uma dieta, vou fazer exercício. Eu falo, não faça dieta, começa no exercício. Preferencialmente, adote um esporte. Porque o esporte... te dá ânimo, né? Porque o que acontece... O esporte, por exemplo, que nem agora a onda do beach tennis. Eu falei, no meu bairro, acho que tem umas 5 quadras só num quarteirão. Eu falei, procura um esporte, porque o esporte te educa. Verdade. A convivência com as pessoas que já praticam, você vai ver o que você está tomando, o que você fez, como é que você... As pessoas que você anda... eles te inspiram, eles te influenciam. Então, para tornar... Vamos dizer assim, a entrada numa vida saudável, para entrar mais fácil, eu sempre recomendo, comece por um esporte. Porque a alimentação, você já restringir logo de cara, todo mundo fura. Verdade. Né? Então... Vamos falar, nós tivemos Setembro Amarelo, né? E muitas vezes, perdi uma grande amiga minha, que foi muito triste. A gente deveria falar sobre isso todo ano, né? Não só setembro, né? A pessoa não finge depressão, ela finge estar feliz. Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que é exatamente isso, né?
As pessoas, elas, hoje em dia, a gente tem que demonstrar para o mundo que você é bem-sucedido, que você é feliz, que você é eternamente jovem, que você não pode envelhecer. Então, a gente, principalmente a mulher... A mídia social fez isso. Né? Exatamente. Então, todo mundo vê o lado fantástico da vida das pessoas. E muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha e não procurar ajuda. Né? Ou, às vezes, porque nem percebe. Eu acho que, assim, a desesperança, às vezes o desespero, né? Por não encontrar saída. Por isso que... As pesquisas mostram, né, que grande parte das pessoas que tiram a própria vida são pessoas 60 a mais. Né? Não, tem de todas as idades. Então, o que acontece? Quando você vai chegando numa velhice, se você não cuidar da sua postura mental, né, de achar que é o fim da vida, não socializar, a gente vê que muitas pessoas se fecham, acaba tendo acaba não tendo um relacionamento, né? Tá sozinho na vida. Aí tá em dívida, porque o dinheiro acabou, gastou tudo. A minha sogra, duas melhores amigas dela se suicidaram, porque eram muito ricas. Aí foram gastando. Quando chegou na velhice, já estavam pobres, não tinham mais saída, se suicidaram. Então é muito triste isso, né? Eu acho que o ser humano, no geral, independente da idade, mas quando a gente pensa, poxa... Né? Me aposentei, não tenho mais a profissão, agora posso ficar em casa, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um propósito de vida. O propósito, claro que cada caso é um caso, o caso da atleta foi outro, são questões diferentes. Exatamente. Mas, no geral, assim, generalizando, a partir do momento que você tem um propósito, aquilo te move. Né? Então, as pessoas, até no filme, né, Como Viver 100 Anos, ele fala disso, né, que é o Ikigai. A gente precisa ter um propósito. Achar o seu propósito. Que seja se cuidar, por exemplo. Né? Se eu tenho tempo livre, o meu propósito é chegar até os 80 anos com o shape... Xanará, né? Então, enfim, você escolhe o shape que você quer. Eu quero fazer uma maratona, quero correr meus primeiros 10 quilômetros. Isso é um propósito. Seu propósito não tem que ser um propósito nível mundial. Pode ser algo pequeno, que assim, considerado pequeno, mas que para você aquilo faz sentido. É o que vai fazer você acordar da cama e falar, eu tenho que fazer aquilo que eu quero, que eu me propus a fazer. Então, por exemplo, todo dia quando eu acordo, eu tenho esses sentimentos, como você. Você vem para cá, você vai viajar, você vai gravar. Também. Não, eu falei hoje no almoço pro meu namorado, eu falei, quando acabar meu podcast, eu vou malhar. Malhar agora à noite? Eu falei, não deu para malhar de manhã, eu vou malhar à noite. Exato, né? Então, quando você tem um propósito, isso já te ajuda mentalmente, né? E eu falo, se você não tem saúde mental, você não tem saúde física. É verdade. Né? Então, sem saúde mental, a saúde física não acontece. Então, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Muito. Falando sobre o Alzheimer, a cada 3 segundos uma pessoa desenvolve demência, porque os números têm crescido tanto. Qual os maiores problemas que devem ser adotados? Hoje, os estudos que eu tenho lido, né, as causas do Alzheimer, até teve um médico que falou disso, que 40% dos casos de Alzheimer poderiam ser evitados por conta do estilo de vida, que é o que a gente acabou de falar, é o básico. Né? Então, eu acho que muita gente fala assim, mas que escreve para mim no próprio perfil, fala assim, eu faço de tudo e tenho saúde. E outro dia eu vi uma frase que diz assim, olha, a ausência de doença não significa ter saúde. Exatamente. Porque a doença pode ser silenciosa, ela pode acontecer quando menos você espera. Né? Então, se você não se cuida, se a doença aparece, o tratamento e reverter o caso, ele é muito mais sofrido, mais caro. Exatamente. Né? Então, eu falo assim, se você não cuida da saúde, trate de ter uma boa poupança. É verdade, que a hora que chegar a doença... Então, a questão do Alzheimer, a gente, claro,
tem os outros 60, que acontece por N motivos, pode ser hereditariedade, mas quando a gente fala de 40% ligado a estilo de vida, se você imaginar que 40% de todos esses casos, nível mundial, acontece porque a pessoa se cuida. Não fez o básico, é muito triste. Eu mesma, assim, como uma grande preocupação que eu tinha, e eu conversei com os médicos, era hereditariedade. Eu falei, nossa, minha mãe teve Alzheimer. E quando eu chegar no meu 60, quando eu chegar nos 70? Aí os próprios médicos falam, olha, Cláudia, pelo seu estilo de vida, dificilmente você vai desenvolver. Pode ser que aconteça, mas você está aumentando a probabilidade de não acontecer. Né? Então, e é isso que eu vivo nessa busca. E é o meu trabalho no perfil é motivar as pessoas, incentivar as pessoas, né, a seguir canal como o seu, que tem milhões de médicos que você entrevista, que dão várias dicas. E eu acho, hoje não existe falta de informação. Não, exatamente. Se você procurar, você encontra. Você coloca lá na net... Pumba, às vezes você não tem dinheiro, mas você manda para o médico uma pergunta, ele vai te ajudar, entendeu? Né? Exato. Pode me mandar perguntas que eu tenho contato com muita gente. Você encontra orientação de exercício gratuito. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma empresa que instala todos os equipamentos em praça pública e parque. Você baixa o app e tem a sequência. Tem até aula de yoga, tem aula de yoga gratuita. Se você procurar, tem muita coisa. Quando a pessoa diz, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo fazer. Eu falei, gente, academia você pode fazer. Você pode fazer no parque, você pode fazer com peso do próprio corpo. Você não precisa de equipamento. Então, solução tem. A gente tem que buscar para... buscar. Exatamente. Cada um tem os seus problemas e vai em busca, né? Mas não pode deixar de fazer. Pessoas se deprimem todos os dias, separando o corpo perfeito. Querem o corpo perfeito, né? Mas se esquece que deve praticar exercício para curtir o processo. Como mudar essa perspectiva para que as pessoas entendam? Olha, quando... Eu vou voltar à prática esportiva. Quando eu fazia esporte, eu sempre fiz, eu fazia o esporte pelo esporte. Eu nunca entrei no esporte para ficar com o bumbum assim, a cintura assada, a perna, não sei o quê. Né? Então, quando você faz algo, por exemplo, vou fazer uma prática esportiva, vou fazer uma academia, pelo prazer de fazer o exercício, primeiro, os resultados, toda a parte estética é resultado disso. Não tem como você mudar o seu corpo, né? Não tem como você ter uma outro tipo de composição, deixar o seu corpo bonito sem fazer isso. Verdade. No rosto ainda você consegue fazer umas plásticas, não sei o quê, mas mesmo assim, isso tem um prazo. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas, olha, faça algo que você goste, mas não com o objetivo de mudar o seu corpo. Porque, primeiro, demora. Verdade. Se você não fez a vida toda, demora. Mesmo que você faça, ainda tem essa questão da idade. Então, por exemplo, no meu caso, os resultados que eu quero obter não vai vir agora em 3 meses. Verdade. Vai ter algumas diferenças, mas eu estou me programando, até coloquei lá o meu post, que eu estou agora, né, fazendo tudo isso para o corpo verão. Né, buscando o corpo verão de 2051. Não de 2020, né? Não de 23, porque eu quero chegar lá com meus 90, para o verão de 90. Então, quando a gente foca muito na parte estética, você se frustra. Porque quando a gente foca na estética, geralmente as pessoas buscam algo imediato. E isso não existe. Por isso que muita gente entra na dieta, desiste da academia. E eu acho que a gente se gostar também é um processo. A gente saber que tudo que está na mídia, né, primeiro, principalmente mulher madura. Né? Porque assim, as jovens, eu ainda entendo que quando você é jovem, você tem muito mais demanda, tudo. Mas a partir do momento que você amadureceu, o que você tem que buscar? É bem-estar,
funcionalidade, né? Deixar o seu corpo funcional. Eu acho que o pessoal mais de 60 tem que primeiro gostar de si. O problema é esse, que passou a vida toda cuidando do filho, né? Exato. Os filhos cresceram, agora é cuidar de você, né? Acontece muito isso, as pessoas ainda estão ligadas ao filho, né? Separa um pouco, vai cuidar de você, né? Porque o que acontece muito é isso, a pessoa cuida do filho, do marido, mas esquece de cuidar de si. Exato. E se você pensar, por exemplo, estou com 62, vamos imaginar até os 80, né? Numa média que é a estatística, né? O médico agora falou que 80, daqui 30 anos vai ser 84, agora é 75. Exato. Então, se eu imaginar, eu estou com 62, se a média de vida é 75, eu tenho muito pouco tempo para fazer o que eu quero. Por que eu vou perder tempo preocupada com estética? Exatamente. Já era. Estética já passou. É quando eu tinha 15, 20 anos, 25, lá na praia, com fio dental. Agora, filha... É verdade. Eu tenho quanto tempo? Faz a conta. 15 anos, vamos dizer assim. Eu sei que eu acho que eu vou viver até os 90, sei. Até falei, a minha meta é até os 120, mas enfim... Mas que seja, sendo realista. E as pessoas falam, ai, Cláudia, não fala isso. Eu falei, gente, a gente tem que ser realista. Tem que ter meta. Porque se você não for realista, quando você vê, já era. Se perdeu. E uma coisa que eu acho horrível, as pessoas, eu devia ter feito. Devia ter feito, nossa, já era. Não dá para você viver no passado. Então, o que eu penso, pô, se a média é 75, eu tenho que fazer tudo que eu posso até lá. E eu não posso me preocupar com coisa pequena. Porque com 60 e poucos anos, eu não vou ter o corpinho de 30. Não adianta. Eu tenho que ter... Eu sempre falo, é funcionar. Eu tenho que ser capaz de poder correr numa praia, subir uma escada, né, subir uma montanha. Né, poder funcionar bem com prazer, sentir prazer. E eu falo, olha, a nossa verdadeira casa é o nosso corpo. A gente habita aqui. Tem gente que limpa a casa com cotonete e não faz um exercício físico. A gente falando, eu já escolhi como eu quero envelhecer, cuidando dos meus netos, correndo atrás deles, subindo escada, viajando com meu namorado, né? Fazendo esporte, que a gente adora pedalar pelo mundo. Enfim, então é um pouco que você também pensa nisso, exato, né? Como que a gente quer chegar aos 100? Você tem que se privar de muita coisa. Eu não vou comer chocolate todo dia, eu não vou beber vinho todo dia, entendeu? Você tem que fazer escolha. A vida é feita de escolhas, né, Cláudia? Vou me acabar, sabe, pra festa, não sei o que, você vai ver daqui a pouco, né? A conta chega, né? A conta chega, e chega mesmo. Eu falo assim, se você quer o prazer agora, né, você vai ter o prazer agora, só que a conta você vai pagar lá. Então, eu prefiro pagar a conta agora... Tudo tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio é o sucesso, né? Equilibrar a vida. É o sucesso. E quando você... E eu penso nisso, porque uma das coisas mais tristes que tem é quando o ser humano ele passa a depender de um terceiro. Isso. Então, já pensou alguém, como aconteceu comigo, né? Que eu cuidei da minha mãe, eu e minha irmã. Minha mãe, eu comecei a estudar saúde por causa disso. Minha mãe já tem enfermeira, tem um irmão que ela me fez internar, demente, que ela me fez internar, que é outro problema. Tem outro enfermeiro. Eu não quero. Quando eu fui assistir uma aula do Laí Ribeiro, eu entrei na sala, ele falava assim, você não tem que ser o que a sua mãe foi. Ele fala. É isso. Não tem que ser. Você escolhe a vida que você quiser ter, porque as pessoas falam, você é igual a minha mãe, não sei o que. Não, e você tem que quebrar esse ciclo, até pela questão de ancestralidade, uma série de coisas. Sabe, quando a gente fala de... tem uma técnica que eles falam constelação familiar, aquelas coisas. Então, tem que quebrar esse ciclo. Não é porque ela foi que você tem que ser, que a sua filha vai ser. Né? Não é isso. Então, cada um escolhe a vida que quer ter. Então, exato. Você, né? E você tem que olhar os exemplos. Então, e eu vendo o que aconteceu com a minha mãe, olha, e ela teve assim, todo o carinho do mundo, a gente cuidava dela. Mas
É triste, É né? triste, porque assim, alguém cuidar da sua, trocar fralda, te dar alimentação. Toda vez, para mim, era um sofrimento dar o alimento para ela. Porque o que acontecia? Eu falava, será que ela tá com fome? Será que é isso que ela quer comer? É triste demais. Né? Então, vira aquela coisa. Agora é a hora do café, agora tinha as horinhas certas para dar. Né? Diferente de você falar, puxa, agora me dá uma vontade de comer uma maçã. Aí você vai lá e cata a maçã e come. Ela não tinha isso. Então, a gente... Então, você fala assim, agora, será que ela está sentindo? Será que ela estava com vontade e ela não falava? Então, ela não consegue se comunicar? E, para mim, aquilo era angustiante demais. Nossa, imagina. Né? Então, o que... E hoje, a minha meta é realmente ter autonomia física e mental. Não depender de ninguém. Não né? depender. Isso é o mais legal. Né? E assim, não é por orgulho, é porque isso acaba virando um peso, é um sofrimento para você e para quem cuida de você. Minhas filhas seria o caso, né? Imagina. Exato. Vejo minha mãe, eu e meu irmão em função da minha mãe e do meu outro irmão, então, mas é triste isso. Eu acho que a grande, né, vamos dizer assim, o meu grande propósito é exatamente isso, autonomia física e mental, né, para que eu consiga completar a minha jornada com essa autonomia. Você não teve filhos, né, Cláudia? Eu não tive filhos. Você está casada? Tô casada, né, 13 anos. 13 anos, que legal. Então, mas eu não tive filhos. E outro dia eu fiquei pensando nisso, né? Falei, não é louco isso, eu não tive filhos, né? Não sei o quê. Como é que se por acaso eu vier depender, né? Precisar de alguém, como é que eu vou fazer? Enfim. Outro dia eu estava pensando nisso, mas qual é o meu trabalho, né? O meu trabalho é exatamente isso, né? Fazer tudo aquilo que depender de mim. Então eu falo, eu não sei o que Deus me reserva, né? O que o futuro. Se pode vir um acidente, pode vir uma doença. Mas tudo aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer. Por isso que quando as pessoas conversam comigo, eu falo, gente, tá na sua mão. Depende de você só. Depende de você, tomar uma decisão, disciplina. Disciplina é você falar, vou pôr o relógio tal hora, vou fazer, né, vou dormir mais cedo. Né, o que te impede de fazer isso? Como a higiene do sono. Verdade. Quando eu percebi que eu estava fazendo um monte de coisa errada na hora de dormir, que não tinha só a ver com menopausa, porque aí você culpa, né? Não, a gente tem esse hábito, né? De culpar o outro. Você culpa a menopausa, culpa, sei lá, a cervejinha que você tomou, né? Ou o chá, ou o café, mas você não fala tudo que você comeu de errado. Então eu falei, olha, quando eu percebi isso, eu falei, tá na minha mão. Então deixa eu mudar meu jeito de dormir. E funcionou, né? Funcionou. Então eu acho que tudo que tiver na nossa mão, que depende da gente, para você ter uma velhice, né, saudável, tranquila, com autonomia, faça. Porque é mais barato, né, muito mais barato, é mais rápido, é mais prazeroso, porque a pessoa, quando você sente que você acorda com disposição, você fala, puxa, que ótimo que eu fiz isso. Hoje eu estou disposta, estou feliz. Então, isso não tem preço. É verdade. Quando e como devemos desenvolver maturidade suficiente para criarmos a leveza do envelhecimento como algo diário? Eu tive isso com 49 para 50 anos. Eu acho que quando 50 anos você está no meio da balança, né? Você não está mais jovem, você está indo para a velhice. Então, eu acho que 50 anos foi quando eu, sabe assim, parece que Deus te dá. Você vai fazer 50 anos, mas vai te dar maturidade. Eu acho que foi ali nos 50 que eu senti realmente que eu tinha vontade de me cuidar, sabe assim? Muito louco isso. Eu acordei para a velhice, sendo bem honesta, foi quando eu fiz os 60 mesmo. Porque dos 50 até os 60... eu estava, assim, naquela loucura, não estava preocupada, sempre, claro, sempre cuidando de alimentação, fazendo esporte, porque isso já fazia parte da vida. E eu estava na construção desse novo trabalho para mim, né? Que era trabalhar com esporte. Então, eu estava muito envolvida com isso. E quando eu falei, putz, ano que vem eu faço 60, caiu a ficha. Primeiro, assim, eu nunca tive muita preocupação com o negócio de idade. Né? As pessoas me chamavam de senhora bem antes. Eu, beleza, nunca achei que aquilo era ofensa, né? Porque tem gente que algumas pessoas se ofendem. Eu sempre acho que é uma forma respeitosa da pessoa te tratar.
Mas quando eu fiz os 60, que eu falei, gente, agora eu sou oficialmente idosa, né, no Brasil. Então, eu falei, se eu viajar para a Europa, eu não vou ser idosa, mas se eu ficar aqui, né? Então, enfim, falei, sou oficialmente idosa. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto velhice. O que acontece agora que você que é oficialmente idoso, né? E claro, aí comecei a me inteirar mais do assunto e eu descobri um mundo incrível. E assim, e aí eu percebi o que a velhice estava me trazendo, que já tinha trazido, como você falou, quando eu, né, 50, eu parei para refletir e pensar. Falei, olha, essa tranquilidade tem a ver com esse amadurecimento. Né? Porque eu comecei a perceber que fiquei mais tranquila. Verdade. Né? Porque você já tem tanto conhecimento de vida, né? Você olha, você sabe se aquilo vai dar ruim, se aquilo, você fala, putz, isso aí vai dar merda, né? Aquela coisa. Então, você passa a ter uma tranquilidade. Você sabe que os problemas têm data para acabar, e se tem data para acabar, não é problema, não é? Então, tudo assim, se resolve. Tudo se resolve, a gente tem... Então, eu comecei a sentir essa paz interior. Né? E comecei a avaliar isso que veio antes dos 60. Eu parei para pensar quando eu fiz 60. Então, primeira coisa, eu acho que a gente não tem que ter medo de envelhecer. Isso. Né? Porque é inexorável. Né? Só não envelhece quem vai antes. Então, você não tem opção. Verdade. E quando a gente acolhe a velhice, a gente transforma um pouco o nosso mundo ao redor, porque a gente ainda vive num país onde a cultura do jovem é muito presente. Você tem que ser a mulher eternamente jovem, você não pode ter ruguinha. Por exemplo, a gente vê nas mídias sociais, porque mais as pessoas comentam, ao invés de comentar da história de vida da pessoa, falam, nossa, ela tá cheia de ruga, ela fez procedimento, ela não sei o quê. Surreal. Gente... não é nisso, a gente tem que acolher a velhice, né? Por quê? Porque todo mundo vai ficar velho e a gente tem que deixar um legado, ensinar os jovens que estão vindo aí, porque o Brasil está envelhecendo, né? Até acho que 2030 a população de velhos vai ser maior do que a população de 14 menos. Então, eu até fiz um protesto no meu perfil de alguns perfis que usam a imagem de idosos demenciados para fazer piada, para trollar, coisa assim muito triste. Os próprios cuidadores, porque assim, um fez, achou engraçado, aí começa a virar febre, e aí a pessoa acha legal, tudo que é ruim viraliza, né? E exatamente, perfis grandes, acima de 300 mil seguidores. E aí eu fiz uma live com uma advogada e uma médica geriatra, né, para mostrar os dois lados disso. Eu falei, que legado você quer deixar para a juventude que está vindo aí? Né, tirar sarro de um velho demenciado, mostrar um velho demenciado de fralda, sabe? Não, é bravo a coisa. E as pessoas não fazem, eu acho que nem é por maldade, é por ignorância, por achar aquilo divertido. E eu falo, gente, que mundo a gente quer? Então, assim, se você deixa isso proliferar, como é que vai vir o respeito para os idosos? Então, eu acho que quem está envelhecendo, não tem que ter vergonha. Quem está envelhecendo tem que ter orgulho da sua trajetória. Eu cheguei até aqui. Né? Outro dia, eu acho que é o post que você colocou aqui das rugas, né? Eu falei assim, me admire pelas rugas que eu tenho. Por quê? Porque faz parte da minha história. Faz parte da minha história. Eu conquistei essas rugas, essa aparência, porque eu vivi muito. Né? E eu tenho melhor estar cheio de ruga e feliz do que estar esticadíssimo e feliz, né? Então, assim, eu sou feliz. Então, se cada pessoa acolher a velhice, entender isso como um processo, assim como a gente entende que você é uma criança, você vira um adolescente, entra na fase adulta, e a velhice parece que é algo que é um portal, né? Assim, né? É aquele portal. Então, assim, acolha a sua velhice, né? Sirva como exemplo, porque cada mulher que fala assim, não me chame de senhora, não me chame de velha, eu acho isso um horror, o que ela está deixando?
Verdade. Ela está negando a própria existência, a própria condição. Você nega a sua condição de velho. Querer ser velho ninguém quer, mas faz parte da vida, não tem como, né? Então, eu acho que quando você aceita, quando você acolhe, você dá o exemplo. Dando exemplo, outras pessoas vão parar para pensar. Verdade. Quando eu usava o termo velho no começo do meu perfil, as pessoas se revoltavam. Ai, que absurdo. Elas se ofendiam. Por quê? Porque velho virou xingamento. Né? E eu falo, não é só uma convenção. Podia ser outro nome qualquer. É que a Organização Mundial da Saúde, né, definiu que para países não desenvolvidos, que é o caso do Brasil, você entra na velhice a partir dos 60 anos. Mas isso não significa que você é um incapaz, né, que você tá feio. Não. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso, a gente tem que acolher a velhice e dar o exemplo. Mostrar que velhice é legal, sabe, que você tem uma vida normal como os jovens, né, que você pode se apaixonar, né? Você vê, o meu companheiro, né, de hoje, eu conheci aos 50, a gente está há 13 anos juntos, né? Então, que você faz sexo, que você tem os mesmos desejos das pessoas jovens, só a aparência que mudou, né? É como um carrão, você tem um carrão novo do ano e tem o carrinho velho lá, o Fuscão na garagem. Mas você dá um trato no motor, ele vai funcionar bem. Isso. Vai andar do mesmo jeito. Então é isso, querida. Agora deixa uma mensagem para quem nos assiste. O que você gostaria de deixar? Eu acho que a mensagem é exatamente o que eu acabei de falar. Você acolher a sua velhice. Quando você não acolhe a sua velhice, quando você nega a sua velhice, é uma forma de você se maltratar, não é? Você se maltrata, né? Pode acontecer esses casos de você entrar em depressão. Isso. Então, eu acho que assim, você acolhendo a velhice, tem tanta coisa bonita que a gente pode viver na velhice, né? Essa paz, essa calma para resolver as coisas, a liberdade que a gente tem de ser quem a gente é. A gente não tem que dar mais satisfação para ninguém. Faz o que quiser. Né? A gente faz o que quer. A gente se torna mais seletivo mesmo. Com certeza. Né? A gente não se obriga a estar em ambientes ou com pessoas que não queira estar. Que não queira estar. Então, eu acho que quando a gente acolhe tudo isso, vira uma fase... Eu falo para todo mundo, gente, essa está sendo a fase mais bacana da minha vida. Também. Eu tô amando. Falei, gente, eu tô amando. Tudo bem, tem as dorzinhas na junta, no negocinho ali, outra normal, aqui. Mas isso é normal, você resolve de várias formas. Porque eu tô amando, porque eu acho que a melhor fase é a fase onde eu tô podendo ser eu mesma. Verdade. Né? Poder transparecer quem eu sou. Porque antes a gente vivia muito em convenções. Muita aparência, né? Muita aparência, convenções. Então, assim, acolha a sua velhice. Arrasou. Porque ela é linda, né? Adorei, querida. Ai, também. Obrigado, Fê. Se você gostou, deixa o seu like. Pode mandar uma mensagem para a Cláudia ou para mim que a gente responde. E todo domingo uma nova entrevista no canal. Até a próxima. Beijos.